Isaías 38, versículo 1, acho que é o seguinte. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Né? Ele está dizendo assim, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O Ezequias está passando um problema muito sério. Ele adoeceu de uma doença mortal, uma coisa que não tinha cura. É quando às vezes a pessoa passa uma situação que, humanamente falando, parece que aquilo ali não tem mais jeito. No caso dele, foi uma doença, mas nem sempre é uma doença. Às vezes é uma situação que a pessoa está orando, uma situação que a pessoa está buscando a Deus, e a pessoa olha assim, mas parece que é impossível, isso aqui, acho que isso nunca vai mudar. Sabe, uma situação que, aos olhos humanos, aquilo ali não tem solução. E ele adoeceu, olha, uma enfermidade mortal, era uma coisa que era para morrer mesmo, era para matar ele. Entendeu? Nada que ele fizesse ia mudar a história. Aí o que aconteceu? E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus usou lá o profeta veio falar para ele, e ele ia morrer. Deus usou o profeta para um aviso para ele, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás mais. E o que ele fez? Ele podia ter desistido de tudo ali. Bom, já que eu já vou morrer mesmo, não adianta nem tentar mais nada. Mas não. Olha o que ele fez. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Né? Mesmo numa situação séria, mesmo parecia não ter mais solução, ele foi orar. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, a gente pensa que está bom. Entendeu? Às vezes a gente pensa que está bom. A gente acha que está bom, mas não está. Tem pessoas que estão orando muito pouco, gente. Você está entendendo? Tem pessoas que vão ali, oram 5 minutos, 10 minutos, pronto, já está tudo certo. Não é assim não, gente. A gente tem que buscar Deus de verdade mesmo. Orar, aplicar um jejum. E mesmo que você, mas eu já não tenho tantas coisas assim para orar, não é a sua salvação. Você tem que orar por você, tem que orar porque Jesus chega e de repente pega você despreparado, e a gente está na igreja, não significa estar pronto para surgir, não, gente. A gente tem que ver como é que está o nosso coração, como é que está a nossa vida com Jesus, se a gente realmente estamos na palavra, se não estamos, sim ou não? A gente temos que vigiar essas coisas. Hoje eu estava vendo um trechinho daquela menina falando, aquela cantora, Fernanda Brum, né? Ela estava falando um trechinho, uma palavra dela muito interessante. Ela estava explicando ali sobre a importância de você honrar sua mãe e seu pai. Entendeu? Às vezes nós atropelamos a palavra achando que Deus entende, é assim mesmo, é normal. E se você não vigiar, você vai cair numa religiosidade. Você não está mais com Deus e você acha que está porque você está sendo religioso, uma religiosa. Aleluia, meu Deus, meu Pai, mas você está vivendo o que Deus está falando? É isso que a gente tem que observar, pessoal. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Você tem que se analisar. Peraí, eu estou só na igreja ouvindo ou estou obedecendo o que Deus está falando? A gente tem que observar isso. Entendeu? Não existe coisas que a gente precisa entender que é mandamentos do Senhor. Então, se eu não faço, eu estou desobedecendo a Deus. Entendeu? Então, tudo isso a gente tem que observar. O que a gente anda fazendo? Tem gente que junta com o outro para falar mal da mãe, para falar mal do pai. Isso é pecado.
Lá no livro de Mateus está escrito o seguinte: aquele que maldisser a sua mãe, que morra de morte. Diga ele. Vai ali lavar o rostinho, vai para você ouvir a palavra. Vamos lá, acorda aí. Se perder a palavra, já era. Tem que lutar, tem que lutar para ouvir. Aí, o que acontece? Isso é muito sério. Entendeu? Então, às vezes, a gente vive uma vida de qualquer maneira, raiva. Qualquer coisa a pessoa irá com, qualquer coisa a pessoa fica com raiva. Qualquer coisa a pessoa está chateada. Qualquer coisa a pessoa está chateada. Gente, isso não é o Espírito Santo. Entendeu? Aí vai indo. Ele é mentiroso, ele é enganador. Ele vai enganando a pessoa, distraindo a pessoa, fazendo você achar que está tudo bem. Quando você for ver, o buraco já está enorme. Porque você vinha vindo no erro, você não estava consertando os seus erros. Você entendeu? A gente não pode deixar os nossos erros virar uma bola de neve. A gente tem que vigiar isso. Então, tem pessoas que ficam com raiva à toa. Qualquer coisa a pessoa se distrai, qualquer coisa a pessoa está com raiva. Qualquer coisa a pessoa está chateada com a outra. Isso é o quê? Deus é assim. Espírito Santo é assim. Jesus é assim. Não é. Então, a gente tem que vigiar. Às vezes a mãe pede, filho, pega ali a vassoura ali. Você não vai, desobedece a sua mãe, desobedece o seu pai, isso é pecado. Entendeu? Sim ou não? Isso tudo é pecado, gente. Não é porque sua mãe não pega uma vara e te dá uma varada, que você não obedeceu, você está fazendo uma ótima coisa diante de Deus, não. Ela pode até não falar nada para você, não vai, tá bom, mas você está em pecado. Contra Deus, você pecou. Ainda que seu pai e sua mãe te perdoem, deixe para lá, mas lá no livrinho da vida, tá só um montão de coisinha assim, um montão de risco que você está fazendo assim. Então, tudo isso a gente tem que vigiar. Entendeu? Vigiar se está na cabeça. Orar a Deus. A pessoa quase não ora, não faz o jejum, ela não luta contra o pecado. Tá bom, tá assim mesmo, então vamos indo. Vamos indo até quando? A pessoa morre em pecado, Jesus chega por aí, vamos indo em pecado. Não tem como, pessoal, tem que se consertar. Entendeu? Tem que orar, pedir força a Deus, fugir das amizades, das maus conversações. Fugir, cuidado com esse negócio de internet, que a gente fica vendo coisa na internet que Deus não está se agradando, Deus já falou. Pornografia, essas coisas, tudo é demônio, gente. Isso tudo é demônio. Aí você vai dar lugar aí na sua vida, daqui a pouco ele destrói a vida da pessoa. Ele só veio para isso, matar, roubar, destruir. Glória a Deus. Então, ele está dizendo aqui, Isaías, filho de Amós, o profeta, ele diz: assim diz o Senhor, põe ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Não é isso? Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. O que ele fez? Ele orou, não desistiu, ele orou. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era o quê? Reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Mesmo sendo uma situação que parecia que não tinha mais jeito, ele não desistiu, ele foi orar. Então, eu não sei qual é a situação que você está passando. Pastor, eu estou muito triste, então vai orar. Invoca no dia da angústia. Entendeu? Mas eu estou tão alegre, mas você vai orar. Você não vai deixar de orar o seu. Você está alegre, senão daqui a pouco o diabo ataca de novo. Você está entendendo? Em todas as circunstâncias da nossa vida, a gente tem que orar. Mas eu não tenho tempo. Mas como que a gente não vai ter tempo para Deus? Se tudo a gente precisa de Deus, é para os estudos, precisa de Deus. É para o casamento, precisa de Deus. É para a sua vida espiritual, para os seus sonhos, para os seus propósitos. Tudo nessa vida é para a saúde, tudo nós precisamos de Deus, pessoal.
Se a gente não buscar Deus em primeiro lugar, fica meio complicado. Glória a Deus. Assim também, preste bem atenção, não é só orar, não. Assim também é um chamado. Às vezes Deus já te deu um chamado, você tem um chamado. E você não atende o chamado de Deus. Lembra de Jonas? Jonas, a família de Jonas, aquele pessoal lá que estava no navio com Jonas, ia morrer todo mundo por causa dele. Assim é a nossa família afunda todo mundo. Por quê? Porque a gente não atende o chamado de Deus. Quando Deus chama a gente tem que falar, eis-me aqui, Senhor, e ter compromisso com as coisas de Deus. Você está entendendo? Se você arrumar um emprego, eu preciso trabalhar agora que eu vou precisar me sustentar. Se você você pega 8 horas da manhã, sim ou não? 8 horas da manhã. Se acontecer 2 dias, você chegar lá segunda e terça, 9, 9h30 da manhã, 10 horas, você vai ser mandado embora logo de casa. Sabe o que eles vão falar para você? Você não quer trabalhar, não. Eu vou dar a vaga para outra pessoa, está de brincadeira. O horário aqui é 8 horas. Você está entendendo? Você vai ter que ter compromisso de se organizar, não interessa como é que é a sua vida. Você vai ter que chegar lá 8 horas. Compromisso seu com o seu trabalho, sim ou não? Mas por que para Jesus a pessoa não tem esse compromisso? Você está entendendo? A pessoa não tem. A pessoa, hoje eu acho que eu não vou trabalhar, não. Aí não vai. O cara vai fazer o que com ela? Ou ele? Vai mandar ele embora, irmão. Entendeu? Por que você faltou? Estava muito cansado. O cara vai falar, está demitido. Entendeu? Agora, para Jesus, não é assim. Acho que eu não vou servir a Jesus hoje, não. Amanhã eu vou, irmão. Não faça isso. A palavra de Deus diz: maldita aquele que faz a obra de Deus fraudulentamente. Eu já tive situações na minha vida de eu chegar aqui na igreja de manhã quase dormindo. Passei quase a noite toda acordada, mas eu vim cumprir o meu compromisso. E eu posso dormir 5 horas da manhã, mas eu estou aqui para pregar, eu não deixo de pregar por causa disso. Está entendendo? Então, não interessa o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, se eu estou cansada, eu tenho que ir, porque esse é o meu chamado. Eu não posso dizer para Jesus que não dá, não, estou cansado, dormi muito tarde, não sei o que. Eu acho que Deus não entende isso. Se Ele me chamou para isso, esse é o meu ofício diante de Deus. Sim ou não? Então eu tenho que organizar a minha vida com o chamado que Jesus me deu, gente. Isso é muito sério. A gente começa, se a gente não vigiar, a gente vai começar a levar a Deus de qualquer maneira. É esse que é o problema. Aí Deus falou lá no Apocalipse, né? Quem, porém, contra ti que deixasse a tua primeira amor. Você não é mais a mesma pessoa. Tu deixaste as primeiras obras, você não está fazendo mais o que fazia antes. Não faz coisa mais com carne para Deus, não se dedica mais para Deus, não tem mais tempo para orar, quer dizer, você se afastou de Deus. Entendeu? E aí depois você não estou entendendo que Jesus se afastou de mim, mas não foi ele. Lembra o que ele falou para o rei Asa? Eu estarei convosco enquanto você estiver comigo. Se você me deixar, eu te deixarei. Porque ele vai ficar ali sozinho te esperando. Eu vou ficar em pé lá esperando você vir orar, para você buscar ele. Não tem como, gente. Aí o Espírito Santo de Deus se afasta. Então a gente precisa colocar no coração que a gente tem que ter compromisso com Deus. E Deus não é uma brincadeira. Deus é sério. Amém? Deus é sério. Tem um compromisso com o Senhor. Eu estava olhando lá antes de sair de casa. Eu tenho uma menina aqui no meu zap que ela organiza viagens. E aí eu estava olhando ali, ela bota umas coisas de viagem, até legalzinho, os preços até bonzinho, entendeu? Para viajar aí eu estava vendo uma viagem legal que ela fazia lá, um passeio legal. Mas, poxa, o passeio vai sair no sábado e vai chegar quando? No domingo. Às 5 horas da tarde no domingo. Nem isso passeio rápido assim, eu não posso ir. Eu não vou faltar um culto de domingo na igreja. A não ser que for um passeio assim, no mesmo dia.
a mim ir e voltar. Então, eu não posso nem ir para muito longe. Você entendeu? Mas por que isso? Cabe o meu compromisso com Deus. Então, tem coisa que eu abro até a mão de mim para poder servir a Deus. Então, a gente tem que ver isso. Rever, né? A gente tem que ir melhorando com Jesus, não voltando atrás. Se deixar, você vai esfriando, já não serve mais a Deus. Aí, entendeu? A gente reclama, por que está acontecendo isso ou aquilo? Porque não é só a gente chegar até Deus e falar para Ele as nossas necessidades. A gente tem que entender também o que Deus quer que a gente faça. A gente faz a vontade dEle e Ele faz a nossa. Glória a Deus, senão a gente já não está mais interessado no que Jesus quer da gente. A gente só quer saber o que Deus não fez, o que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer, mas o que Deus está mandando a gente fazer, pessoal? A gente está fazendo do jeito que Ele quer? Tem que ver isso. Então, Ele está falando aqui, ó. E fiz o que era reto aos seus olhos, tá vendo? Ele passou uma situação difícil, tá? Passou uma situação difícil. Mas ele até lembrou a Deus. Ele falou assim, eu fiz o que é reto aos seus olhos. Então é isso que a gente tem que fazer, o que é reto aos olhos do Senhor. Quando a gente clamar a Deus, Deus está aí. E a gente não somos perfeitos, não, gente. Não existe ninguém perfeito. Jesus falou na palavra dele. Se for de fiel confessar os seus pecados, serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Entendeu? Só que a gente, cada dia que passa, a gente tem que ver aonde a gente está falhando e consertando o buraquinho. Senão aquilo ali vai crescendo, daqui a pouco vira uma bola de neve, daqui a pouco a pessoa não quer nem mais saber de Deus, depois criando tanto, se afastando tanto, a pessoa não quer nem. Fica até difícil para ela voltar, aqueles demônios segura ela para ela não voltar. Então ele está dizendo assim, ó. Peço-te que andei diante de ti, em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor Isaías, dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Olha o que ele diz, ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Deus já está garantindo para você que Ele vai ouvir as suas orações. Ele ouve as suas orações, entendeu? Então, por que você não ora? Se Deus está falando com você que Ele vai te ouvir, que Ele vai mudar a sua história, tem que orar, pessoal. Tem que parar com esse negócio que não tem tempo para Deus. Tem que botar Deus em primeiro lugar, tem que orar sério. E orar não é chegar assim, meu Deus, meu Pai, amém. Não é isso não. Orar você tem que ter tempo, sentar ali, conversar com Deus, abrir seu coração para Deus, falar de você, perguntar a Ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Você tem que pedir força a Deus, orar pelos seus irmãos, pelas suas irmãs, pelas suas irmãs. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar por todos os homens. Se você ora só pela sua família, você está sendo uma oração egoísta. Deus mandou orar por todos, os que estão no hospital, nos presídios, entendeu? Nas casas de detenção, você tem que orar por todos. Sim ou não? Então ele está dizendo aqui, ó. Então veio a palavra do Senhor, vou repetir aqui, pessoal, a Isaías dizendo, né? Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos e livrar-te-ei da mão do rei da Síria, a ti esta cidade. Eu defenderei essa cidade. Né? Ele prometeu ali, ó, eu vou te livrar dessa doença, então eu vou te livrar da mão do rei da Síria. Mas o que é o rei da Síria? O rei da Síria é aqueles espíritos que estão atacando você. Deus está prometendo livrar você, mas você tem que orar, gente. Ter tempo de orar a Deus, senão não tem como Deus operar. E outra coisa que Deus está falando, chamando a atenção do pessoal direto,
A gente tem que prestar atenção nisso aqui, ó. Lá no livro de Colossenses, deixa eu ver se é Colossenses. Ó, lá no livro de Colossenses, ou São Colossenses, lá no Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3. Glória a Deus. E às vezes a pessoa, mas eu já sei essa palavra. Mas não é saber. Você está colocando em prática. Tem que colocar em prática. Porque saber, a gente sabe um montão de coisa, ele já ouviu, o negócio é a gente viver o que está sendo ensinado. Ontem eu expliquei isso, sobre a casa na rocha e a casa na areia. Glória a Deus. Olha o que ele está falando aqui, ó. Portanto, né, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são da onde? De cima, não é isso? Onde Cristo está sentado à destra de Deus. É para você buscar as coisas que são da onde? De cima. Às vezes a pessoa está distraída só com as coisas aqui de baixo. A pessoa não está prestando atenção no que Deus está falando, não está se consagrando a Deus. Pessoal, deixa eu te explicar uma coisa. Se consagrar a Deus não é só pastores, não. Todo cristão você tem que se consagrar a Deus. Você tem que ter um tempo para orar, você tem que ter um tempo de jejuar. É para a sua salvação. A salvação é individual. Jesus disse o seguinte: os que vencerem herdarão a coroa da vida. Se você não buscar por você, não orar, não aplicar o jejum, não se santificar, você vai acabar ficando para trás. Ah, mas já tem gente orando, mas não é assim, não. É você que tem que lutar. A salvação é individual. Glória a Deus. Todo cristão precisa fazer isso. Ter um tempo para meditar na palavra e conversar com Deus. Tem que ter esse tempo para Deus, pessoal. Então ele está falando aqui, cuidado com distraição. Veja a sua mente muito distraída. Preste atenção. A sua mente muito distraída com as coisas aqui da terra, você atrapalha até Deus de te dar revelações. Porque as revelações da palavra vêm quando você está meditando na palavra. Você está meditando em outra coisa. Quer dizer, o Espírito Santo quer te dar uma revelação, está querendo até te usar, mas não tem espaço, porque você já está muito ocupado com as coisas de baixo. Já viu aquele copinho descartável? Já está cheio. Você vai jogar mais água. Vai fazer o quê? Vai entornar, não vai entrar mais nada. Está cheio, está ocupado. Hã? Sim ou não? Assim é Deus. Às vezes Deus quer te dar uma revelação, às vezes Deus quer botar uma palavra bonita no seu coração, abençoada, que vai ajudar alguém. Mas como? Se a tua mente, teu coração, tua alma está tudo ocupado com as coisas de baixo. Jesus, aí você pensar no meditar na Bíblia, você está meditando na Bíblia do Juquinha, está olhando a Bíblia de Geraldino na internet, aí não tem como, você está ocupado, não tem como Deus usar. Não tem espaço para o Espírito Santo. Então ele está falando aqui, ó. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de quê? De cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pessoal. Não é isso que ele está falando? Pensai nas coisas que são de quê? De cima, não nas que são da terra. Por quê? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Glória a Deus. Então a gente tem que ter cuidado. Não é que você vai ser um zumbi, você não vai ter seu tempo para brincar, para rir.
para fazer suas coisas, não é isso. Mas você tem que ver que o tempo de Deus é precioso, em primeiro lugar. Vamos lá no livro de Mateus. Aí depois você já orou, você já buscou a Deus, você já está fazendo tudo direitinho como Deus quer, você tem sua vida, tem seu tempo. Mesmo assim, você tem que vigiar, fazer coisa que edifica. Às vezes tem gente que vai fazer. O apóstolo Paulo disse assim: tudo ele disse: tudo posso fazer, mas nem tudo me convém. Oi? Porque às vezes a pessoa, aquilo ali não edifica a pessoa. Pode, meu amor. Porque às vezes aquilo ali não edifica a pessoa. Entendeu? A pessoa vai buscar um negócio, vai fazer um estoque, mas você tem que ver se aquilo ali vai te edificar, vai servir para alguma coisa para te aproximar de Deus. Entendeu? Às vezes você vai ver coisa, ouvir coisa que é muito legal, só que aquilo ali não vai te aproximar de Deus. Não vai te aproximar de Deus, não vai ter resultado nenhum espiritual na sua vida. É só uma passagem de tempo mesmo, é só uma distração mesmo, não vai ter mais nada. Isso não vai gerar um milagre na sua vida, não vai gerar uma mudança, não vai nada. E o mundo está cheio de distração, gente. E agora criaram esse negócio da internet, tchau. Agora criaram esse negócio de internet, se os bobinhos vissem, os diabos, tudo sorrindo, porque eles ficam felizes. Quando você deixa de ler a Bíblia para ficar só ali na internet, você deixa de orar para ficar só ali. Você entendeu? Aí deu mulher conseguir uma distraição. Tá igual aquele filme da galinha, tá falando daquele filme? Fuga da Galinha 2, botaram um parque de diversão lá, botaram umas coleiras, né? Tu viu aquele filme? Aí as galinhas, nós estamos felizes, assim. Aí se o diabo bota o celular na mão da pessoa, nós estamos felizes, o dia está passando, irmão. Acabou o dias me vem aí, nós estamos felizes, está entendendo? Você não está fazendo nada para Deus. E aí ele está conseguindo distrair o povo, está conseguindo tirar a atenção de Deus do povo. Porque ele disse que buscar as coisas são do alto. Entendeu? Então, se fosse um brinquedinho de diversão, um parquinho de diversão que ele dá na mão das pessoas, já é esquisito porque as pessoas estão trocando a vida real pela vida virtual. É bonito isso aí que a gente vê de vez em quando os meninos jogando bola, brincando ali na praça. Glória a Deus que ainda tem gente. Desculpa falar, não é querendo humilhar, não, mas ainda bem que tem uns que os pais ainda muito humildes e não tem condições de dar celular e vão para a rua brincar, graças a Deus. Entendeu? E a pessoa está trocando a vida. De vez em tomar uma fresquinha, ou tomar um sorvete, a pessoa fica ali, a vida passa. Entendeu? A vida passando pela janela e a pessoa está lá igual aquelas coleirinhas. Nós estamos felizes. Pelo amor de Deus. Tem que vigiar, pessoal. A oração é a força do homem, a fraqueza de Deus, a derrota do diabo. Você tem um sonho? Você tem que perseverar em oração pelo seu sonho. Ah, pastor, mas aí eu já nem oro mais. E aí, isso que você está fazendo de errado. Como é que você quer que as coisas aconteçam se você não ora? Não vai acontecer nunca. Você está entendendo? Agora eu já orei, Deus já sabe. Não, você tem que perseverar em oração. Se é isso que você quer, você tem que ser perseverante na oração. E a oração, ela funciona, mas nem sempre acontece logo na primeira, não. O Elias orou 7 vezes para chover. Mas não deu a pena. E a oração dele evitou que todo mundo corresse de fome, porque estava uma ilha de sede, né? Porque tinha uma seca lá na terra. Se não chove, já não tinha mais comida, os gatos já tinham morrido tudo, ia morrer todo mundo. Entendeu? Lá no livro de Mateus, olha o que ele está dizendo aí. No livro de Mateus,
É isso aí. Então, ele está falando assim, ó, mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus, não é isso? E a sua justiça. E todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentado. Não vos inquieteis hoje pelo dia de amanhã. Você nem viveu hoje, nem orou hoje, você já fica amanhã. E quando chegar amanhã? Irmão, quando chegar amanhã, chegou amanhã. Mas como é que vai ser amanhã? Será que vai dar tudo certo? Depende de você. Mas como? Você orou hoje? Você buscou a Deus hoje? Hã? Se você orou, você buscou a Deus direitinho, vai dar tudo certo. Mas se você não orar hoje, fazer o negócio de qualquer maneira, amanhã vai dar tudo errado. E a gente tem que se preparar, se fortalecer no Senhor. Glória a Deus, buscar o Senhor em primeiro lugar. O tempo de Deus é sagrado, o tempo da oração é sagrado. O tempo de fazer um jejum, que às vezes a pessoa não jejum, a carne começa a mandar ela. Entendeu? A pessoa não tem força para nada mais, a carne que manda. A pessoa não tem força para ler uma Bíblia, a pessoa não tem força para fazer nada. Então tem que fazer essas coisas. Glória a Deus, buscar ter tempo para Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então um pouquinho em nome de Jesus. Vamos embora muito tarde. Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Está com a cordinha ali, tá? Não termina em casa, eu pego o preparado. Vê ali se já está em cima, não. Vamos orar então em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Primeiramente para Te glorificar, ó Pai, e reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra. Oh Deus, nós queremos agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou e pedir a Ti a sua ajuda, Pai, a sua força. E é para buscar o Senhor em primeiro lugar, orar, e o Senhor venha tirar a distração, Pai, e o Senhor venha nos fortalecer, fazer como o Senhor fez lá com Josué, né? O Senhor falou para ele, na minha lei, medita de dia e de noite. E, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor não deixe cair em tentação, e que o Senhor venha mudar toda a história. O Senhor falou na tua palavra que as suas ovelhas ouvem a sua voz e não ouvem o estranho. O Senhor não deixe, Pai, essa pessoa ouvir aquele espírito maligno, faz de tudo para ela não orar. Não adianta você orar mais, não. Esquece isso, você já orou, vai viver orando, vai viver com a Bíblia embaixo do braço. Pois é, Pai, mas nós somos cristãos. Nós precisamos buscar o Senhor. O Senhor falou, buscar-me-ei e me acharei, buscar de todo o vosso coração e serei achado por vós, diz o Senhor. Então, Pai, eu estou abençoando cada um deles, pedindo, Senhor, que o Senhor venha ajudar essa pessoa que está passando um sério problema na sua vida, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida financeira, seja no casamento, e em tudo, o Senhor venha, Pai, fazer uma transformação, uma mudança. Em nome de Jesus, e eu paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, do espírito, da saúde. Vai embora e não volte mais em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando cada um deles e peço que o Senhor cumpra o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Gente, desejo aí uma boa noite, seus irmãozinhos. Eu estou consagrando ali em nome de Jesus esse líquido ali que a Natasha está preparando.
E eu peço que o Senhor transforme, Pai, o teu sangue, todo o coração que for mergulhado aconteça conforme cada um está pedindo em nome de Jesus. E graças a Deus. Glória a Deus, pessoal. Desejo aí uma boa noite, vamos na paz, que Deus abençoe todo o pessoal aí do Face, tá? Em nome de Jesus. Boa noite.